Good morning, sexto ano! Como vocês estão? E nessa manhã de quarta-feira, voltamos para dar continuidade então às nossas aulas online. Hoje, seguindo as nossas aulas presenciais, vocês teriam 2 aulas de literatura, uma aula de história e 2 aulas de matemática. É por isso que na sequência desse vídeo, vocês assistirão às aulas nessa mesma ordem. A primeira aula de literatura com a Miss Cristiane, a segunda aula de História com a Miss Aires e a terceira aula de Matemática com a Miss Josane. Lembre-se que você pode voltar nesse vídeo quantas vezes for necessário. Desejo a você uma boa aula e uma ótima quarta-feira. Até amanhã! Olá, sexto ano! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Antes de começarmos a nossa aula de literatura, eu volto a repetir, tá? Uma fala que eu comentei com vocês sobre o compromisso em estar o quê? Mantendo as atividades em dia. Nós estamos seguindo o horário oficial de aulas. Então, toda quarta-feira, nós temos 2 aulas de quê? De literatura. Então, nós estamos seguindo esse horário, tá? Na quarta-feira, nós temos o primeiro e o terceiro horário. Então, nós estamos seguindo. Então, essa aula de hoje, ela faz referência a esses 2 horários, tá? Então, não deixem para fazer as atividades, né? Tanto de sala quanto de casa, última hora, né? Vai voltar as aulas e aí eu vou deixar para fazer um dia antes. Não faça isso. Por quê? Porque senão vai ficar muita coisa para você fazer e aí você vai acabar fazendo de forma incorreta ou parcial. Tá? E nós não queremos isso. Então, vocês continuem fazendo os exercícios de acordo com o dia que ele é no seu horário de aula. Então, hoje, 1º de 4 de 2020, nós temos 2 aulas de literatura. Tranquilo? Então, tá bom. Então, agora, nós já vamos começar aqui as nossas aulas. Para hoje, para esse primeiro momento, eu estarei corrigindo esses exercícios. Vocês fizeram esses exercícios em sala de aula. Alguns terminaram em casa, porém a maioria já conseguiu concluir essas atividades em sala. Então, nós iremos fazer essas correções agora. No segundo momento do vídeo, eu estarei falando do homework, da atividade de casa, o que vocês estarão fazendo em casa. Tudo bem? Vamos lá, então. Número 1. O texto que você leu conta uma história. Letra A. Essa história conta fatos reais ou imaginários? Então, que história é essa que nós estamos fazendo referência? Sobre esse texto aqui, ó. Sobre uma menina chamada Chapeuzinho Azul. Então, aqui, o texto, ele conta o quê? Fatos imaginários. Ou seja, que não estão dentro da realidade. Letra B. As opções abaixo também são gêneros textuais que nos contam algo. Classifique-os anotando. R para o que seja real e F para o que seja ficcional. Notícia, real. Lenda, ficcional. Biografia, real. Contos de fadas, ficcional, tá? Número 2. O texto narrativo Uma Menina Chamada Chapeuzinho Azul foi criado a partir de um conto de fadas muito conhecido. Letra A. Qual é esse conto de fadas? A Chapeuzinho Vermelho, né, meninos? É o conto do Chapeuzinho Vermelho. Letra B. Em que trecho do texto é possível perceber que o autor está usando esse conto de fadas, né, o Chapeuzinho Vermelho, para criar sua história? E aí você vai fazer o quê? Você vai sublinhar lá no texto. Então, nós iremos voltar ali no texto para procurar esse trecho. Então, olha só, no primeiro parágrafo, acompanhe aí, tá, meninas?
Acompanhe aí. No primeiro parágrafo tem assim, ó, aposto que você adivinhou que essa menina, conhecida pelo apelido de Chapeuzinho Azul, era irmã daquela outra menina conhecida pelo apelido de Chapeuzinho Vermelho. Então, vocês irão sublinhar aí o primeiro parágrafo, porque a partir daqui você entende o quê? Que esse texto está fazendo referência, ou seja, é uma paródia, nós vimos isso em redação, é uma paródia do conto Chapeuzinho Vermelho. Tá? Então, vamos voltar lá para a nossa correção, da página 66, tá? Número 3. Identifique no conto lido todos os personagens que participaram da história. Então, nós temos aí Chapeuzinho Azul, Chapeuzinho Vermelho, a avó materna, a avó Yolanda, ou a avó gorda, né, que é a avó paterna. Lobo Mau, que atacou Chapeuzinho Vermelho. Lobo Mau, que tentou enganar a avó Yolanda. Pai das meninas, mãe das meninas e o caçador. No exercício de número 4, você vai estar tem as imagens e você teria que colocar quem eram os personagens principais, vilões, né, da história. Então, nós temos aí a Chapeuzinho Azul como personagem principal, a avó como principal também, e o Lobo Mau é o vilão. Passando para a página 67 agora. Número 5. Quais personagens têm menor participação nessa história? Então, tem-se aí Chapeuzinho Vermelho, a avó materna, temos também pai das meninas, o lobo, a mãe e o caçador. Tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre protagonista, antagonista e personagens secundários. Já falamos sobre isso em sala, mas iremos retornar aqui, né, através de um breve comentário. O protagonista é aquele personagem o quê? Principal. Tudo gira em torno dele. O antagonista é aquele que se opõe ao protagonista. E normalmente, na maioria das vezes, o antagonista é o vilão e o protagonista, a heroína, o herói, né, o bonzinho da história. E os secundários são aqueles personagens que aparecem, eles não têm grande relevância, mas eles estão lá, eles complementam o enredo, eles complementam a história. Número 6. Segundo a história que você leu, que fato impediu a Chapeuzinho Azul de ir com a Chapeuzinho Vermelho levar doces para a vovozinha? O que aconteceu, gente? A Chapeuzinho Azul, ela estava o quê? Gripada. Então, o fato de a Chapeuzinho Azul estar gripada. Número 7. Por isso, a avó gorda resolveu ir levar os doces para a Chapeuzinho Azul. E, para chegar logo, tomou um caminho mais curto. Qual foi a consequência de a avó gorda ter ido até a casa da neta por esse caminho? A avó gorda, ela pegou um caminho, o quê? Mais curto, não foi? Então, ela chegou antes na casa da Chapeuzinho Azul. E o que ela fez? Ela avisou o pai das meninas que o lobo ia chegar. Tranquilo? Agora, vamos aqui para número 8. Em sua opinião, a história de Chapeuzinho Azul ocorre ao mesmo tempo em que aconteceram os fatos da versão original, né, que é o Chapeuzinho Vermelho? Sim, porque... Por que é assim? Porque nós sabemos lá pelo texto Chapeuzinho Azul que ela era possivelmente irmã de quem? Da Chapeuzinho Vermelho, tá? Então, a resposta é sim. Número 9. Identifique em qual parágrafo do texto há um trecho que justifica a sua resposta. É no quarto parágrafo. Então, vamos voltar lá. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Naquele dia em que a menina do Chapeuzinho Vermelho saiu de casa para levar doces para a vovozinha que estava doente, e se encontrou com o lobo e etc. Tal a irmã dela ficou em casa. Ela passou o dia no quarto porque estava com gripe. Então, é o quarto parágrafo. Aqui. 10. O lugar em que ocorre a narrativa da paródia pode ser determinado com exatidão. Por quê?
Não, nós sabemos apenas que o que tem de citação de lugar é que foi na cidade e numa floresta, mas nós não sabemos que cidade é essa. Nós não sabemos que floresta é essa. Não teve o que? Especificação, não foi especificada, tá? Número 11. O autor refere-se a um fato ocorrido no Dia das Crianças. Que fato é esse? O fato das duas irmãs terem ganhado os chapeuzinhos. 12. É possível saber o ano em que ocorreu esse Dia das Crianças? Por quê? Não, nós não sabemos. O narrador, ele fala o quê? De maneira imprecisa, ou seja, não tem exatidão. Ele fala o seguinte: foi no Dia das Crianças de 1600 e me esqueci. Então, não se sabe em que ano que aconteceu esse Dia das Crianças. Vamos lá para a página 68 agora. Então, nós temos aí a número 13. No parágrafo são narrados alguns acontecimentos semelhantes aos da história, Chapeuzinho Vermelho. Assinale a seguir quais são esses acontecimentos. Então, eu tenho aí, primeiro que você vai assinalar. A avó gorda saiu de casa para levar uma cesta de doces para sua netinha, que estava doente. Então, você marca. Depois, no caminho, a avó encontra um lobo que tenta enganá-la, dizendo para ela ir pela floresta. E por fim, aí, o lobo vai até a casa do Chapeuzinho Azul, a fim de comer a avó gorda e a neta. Esse discutindo ideias, construindo valores, são atividades que nós fazemos em sala por meio de discussões. Então, isso aqui você pode fazer aí com os seus familiares ou com quem que esteja aí com você, tá? Depois, em sala de aula, nós falaremos sobre essas questões. Continuando aí, releia o trecho a seguir. Então, nós temos esse trecho aqui. As palavras em destaque nesse trecho se originaram de quais palavras? Então, aqui eu tenho chapeuzinhos, capinhas e roupinha. Então, chapéus, capas e roupa, tá? Letra B, meninos. Que ideia o emprego das palavras em destaque indica? Indica que é algo reduzido, é algo pequeno. Então, são peças usadas por quem? Por crianças. Só um minuto que eu vou tomar água. Prontinho. Número 2. Retire do texto diminutivos que não tenham valor de tamanho reduzido e explique com que sentido eles foram empregados. Quando eu falo vovozinha, cedinho, tchauzinho, netinha e coitadinha, não indica que é algo reduzido em tamanho, mas sim no âmbito do sentido o quê? Afetivo, do carinho. Então, quando eu falo assim, oi, vovozinha, eu não tô querendo dizer que ela é baixinha, que ela é pequenininha. Eu tô querendo dizer no sentido assim, que ela é fofinha, que ela é amada, tá? Quando eu falo tchauzinho, também, vou dar um tchauzinho. Significa que é um tchau com afeto. E assim por diante. Os demais, então, é vovozinha, cedinho, tchauzinho, netinha e coitadinha, tá? E elas estão no sentido afetivo, tá? De carinho. Número 3. Observe a expressão em destaque no trecho deu de cara com o pai das meninas. Esse trecho, essa expressão deu de cara significa o quê? Que encontrou-se o quê? Inesperadamente. Deu de cara com a pessoa. A letra B é um exercício oral. Aí você pode fazer com seus pais, com quem estiver com você. Depois em sala nós corrigimos pessoalmente. Aqui nós temos, dando sequência a essas atividades, esse exercício aqui, relacionado aos tipos de narradores. Vamos corrigi-lo também agora, tá? Acompanhe a correção pelo livro, tá, meninos? E faça direitinho. Então, isso aí tá na página 69, tá? Desculpa. Releia, número 1, releia o conto Uma Menina Chamada Chapeuzinho Azul. O narrador do conto apenas o quê? Conta a história, narra os fatos, ele não participa,
tá? Número 2, retire do texto um trecho que comprove a sua resposta. Então, algumas das possíveis respostas que você pode colocar são essas aí. Naquele dia em que a menina do Chapeuzinho Vermelho saiu de casa, as duas meninas ganharam seus chapeuzinhos no mesmo dia. Ele saiu de casa todo dia bem cedinho. Então, são respostas aí que comprovam que o narrador não participa da história. Tá? Número 3. Acompanhe aí, tá, meninas? Então, aqui nós temos trechos, né, das narrativas, e aqui nós temos as questões a serem respondidas, e agora, no caso, corrigidas. Relacione cada uma das narrativas acima, a característica de quem conta cada história. Então, aqui nós temos o texto A e o texto B. Quem conta apenas observa os fatos. É o texto que? B, ou seja, ele não está participando. Ele só observa. Quem conta participa como personagem dos fatos, ou seja, está narrando e participando. É o texto A. B, sublinhe em cada trecho palavras e expressões que comprovem sua resposta anterior. Então, nós sabemos que no trecho 1, o narrador participa da história, ou seja, nós teremos pronomes que identificam essa primeira pessoa. Então, aqui eu tenho eu, íamos, voltávamos, eu e meu irmão, passávamos, nós moramos, tenho, me, sou, aqui o eu novamente. Então, tudo isso comprova que ele está participando da história. Letra B, letra B, o trecho B. Agora eu vou comprovar que o narrador não participa da história. Então, nós temos aí havia, tinha, mangavam, que é o mesmo que curtir, né, zoar, né, pensando aí nas palavras que vocês costumam falar. Gritavam, ele, era, vê-lo, escondia-se, mudavam, dele, Raimundo, aperreavam, aborrecia-se. Então, isso são expressões que comprovam a nossa resposta, que comprovam que no trecho B, o narrador não participa da história, tá? Vamos continuando aí, agora nós iremos lá para a página 70, tá? Número 4, identifique que tipo de narrador conta a história em cada um dos trechos narrativos a seguir. Então, no trecho A, nós temos aí um narrador, o quê? Personagem, porque ele participa. Quando ele fala que acordei de repente, olhei para a janela e vi o dia nascendo, ele está contando uma história e ele está participando dessa história. B, é um narrador observador, ou seja, ele não participa da história, ele só conta o que ele vê. Então, aqui, né, ele carregava a pasta. Então, eu estou contando um fato sobre uma terceira pessoa, então eu não participo. 5, a resposta é oral. Desculpa, eu li errado, meninos. É uma resposta que tem que ser feita no caderno, tá? No caderno de quê? Vou colocar aqui para vocês. Caderno de literatura. Então, esse caderno aqui é de literatura, tá? Caderno de literatura. Então, escolha um dos trechos de acima e reescreva-o no caderno, mudando o tipo de narrador, ou seja, se o texto tem um narrador personagem, você vai passar ele para ser observador, ou vice-versa. Então, por exemplo, aqui, ó. Escolhi esse aqui. Escolhi esse texto aqui. Aqui o narrador é observador, então eu vou reescrevê-lo, transformando em narrador personagem, ou vice-versa. Então, esse aqui, por exemplo, é o narrador personagem, ele participa, eu transformo ele em um texto que seja narrado por uma pessoa, por uma terceira pessoa, um observador, tá? Desculpa. Então, aqui nós temos a número 6, tá?
Agora escolha uma das opções abaixo e escreva no caderno uma narrativa curta, tá? Se preferir, a primeira opção, empregue narrador personagem. Se escolher a segunda, empregue narrador ou observador. Primeira opção, narre um fato que se passou com você. Ou segunda opção, narre um fato que se passou com um colega, um familiar conhecido. Então, aqui você vai contar uma historinha, uma narração, né? Curta, mas vai fazer uma narração curta de 3 linhas, né? Então, se eu tenho duas opções para você escolher. A primeira, que é narrar um fato que passou com você, ou a segunda, um fato que tenha acontecido com um colega, um familiar, enfim, com uma pessoa conhecida. Tanto o número 5 quanto o número 6 é uma atividade para ser feita no caderno de literatura. Faça o cabeçalho, tá? Façam o cabeçalho padrão que nós fazemos todos os dias durante a aula. Coloca a data, todas as informações, tá? Aí agora eu vou falar com vocês sobre a atividade de casa, sobre o homework. Esse homework é para o dia 8/4, semana que vem, na nossa próxima aula de literatura, tá? Então você vai no livro de vocês têm esse livro que vocês já fizeram até uma atividade semana passada. Dentro do livro tem esse suplemento literário. Ele é composto por questões, tá? Para serem respondidas, questões de interpretação do livro. Então, você vai responder o suplemento literário que está dentro do livro, O Destino de Perseu. Colocar as respostas no caderno de literatura e grampear o suplemento ao lado das respostas. Então, não precisa, muita atenção, não precisa copiar as perguntas, basta colocar somente as respostas no caderno de literatura. Terminou as respostas, você vem com o suplemento e grampeia. Ah, não tem grampeador, professora? Coloca um clipe, cola, enfim. Acha uma maneira que fique anexado este documento aqui às suas respostas. Essa atividade é para o dia 8/4 de 2020. Tudo bem? Então, essa foi nossa aula de hoje, do dia 1º de abril de 2020, quarta-feira, nossas duas aulas de literatura. Deixo meu abraço para vocês, cuidem-se, aproveitem para colocar as leituras em dia, façam as atividades. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Beijinho, eu estou com saudade. Olá, galerinha do sexto, saudade de vocês. Então, vamos começar aqui o nosso assunto de hoje. A gente vai falar sobre aí o início da agricultura no período paleolítico. Um trabalho que eu pedi para vocês sobre os paleoíndios, a gente termina então aí o nosso assunto sobre o paleolítico, certo? No paleolítico, nós já discutimos algumas coisas em sala, discutimos aí a questão da domesticação do fogo, algumas hipóteses foram levantadas na sala. Vocês são muito espertos, muito inteligentes, é muito bom dar aula para pessoas tão espertas como vocês. Então, vamos lá. A agricultura, por que eu quis trazer a agricultura de volta como um assunto aí, um foco aí para os nossos estudos? O desenvolvimento da agricultura e da pecuária também, né? Isso que eu não coloquei aqui, mas a pecuária também. Ela causou uma transformação gigantesca no modo de vida das pessoas e trouxe aí, ela mudou, pode-se dizer que a agricultura, juntamente com a pecuária, ela mudou o curso da história da humanidade, certo? E algo bem interessante é que a agricultura, ela surgiu da observação. Interessantíssimo esse fato. Por quê? As primeiras civilizações, as primeiras pessoas, os primeiros seres humanos, eles, através da observação, eles perceberam que as sementes que caíam no chão davam origem a novas plantas. E assim eles começaram então a enterrar, colocar na terra algumas sementes e constataram que com o tempo essas sementes elas produziam plantas e as plantas produziam uma quantidade maior de alimentos. Ou seja, olha aí o slide que eu coloquei para vocês verem bem esse exemplo. Um homem, uma maçã, certo? Então, o que ele observou? Que uma maçã, se ele guardar essa maçã na terra, ela vai produzir uma árvore e com o tempo,
que essa árvore crescer, ela não vai dar uma maçã, mas várias maçãs. Ou seja, um bom negócio, né? Eu planto uma semente de uma maçã e depois de um certo tempo eu vou ter várias maçãs. É um negócio interessante. Sim, é um negócio interessante. E aí o homem, então, ele começou a fazer isso, começou a produzir, começou a plantar para poder produzir seu próprio alimento. Depois de um tempo também, começou-se, junto com a agricultura, começou também aí as experiências com a agricultura, com a pecuária e a domesticação de alguns animais. O cachorro, ele foi um desses animais que foi domesticado pelo homem. E por que ele é tão importante? Por que eu coloquei a domesticação do cachorro aqui? Porque o cachorro ele ajudava a cuidar dos grupos. E como que ele cuidava dos grupos? Ele ajudava aí, ele era um alerta, né? Como hoje. O cachorro, ele não, quando chega alguém perto do portão, ele não faz aquele barulhão? Pois é. No passado também foi assim. O cachorro, ele alertava dos perigos que iam surgindo. Se algum animal feroz estava próximo da aldeia, ele alertava. Se um grupo inimigo estava próximo, se aproximando da aldeia, ele também alertava. E também ele ajudava a cuidar do rebanho. Então o cachorro, ele passou a fazer parte da vida dos seres humanos. Certo? Vamos lá então. A agricultura combinada com a pecuária, ela teve um papel assim de impacto na vida das pessoas. A agricultura, ela fornecia o alimento e a pecuária, ela fornecia as vestimentas das pessoas. Com isso, elas deixaram de ser nômades. Por quê? O que é isso? Elas eram nômades porque elas iam atrás do seu alimento. Com a agricultura, ela não precisa mais ir atrás do alimento. O alimento está ali, ela está plantando o alimento dela. Quando ela precisava de se proteger do frio, ela ia atrás ela ia com a caça, ela pegava as peles ali e fazia seus vestimentos para se proteger, né, do frio. Com a pecuária, ela não precisava mais ir à caça. Então, a pecuária e a agricultura, ela trouxe alimento, vestimenta para as pessoas, e as pessoas passaram a ser, então, pessoas sedentárias. Elas não precisavam mais sair à procura de comida, sair à procura de alimento. Elas podiam ficar onde elas estavam, se fixar, e a partir do momento que elas se fixaram, então, elas começaram aí a formar as sociedades, a formar as aldeias, né? A base da sociedade como a gente vê, como a gente tem hoje, certo? Então, o aumento na oferta o aumento na oferta de alimento, ele produz o excedente. Tá vendo aí que eu coloquei a produção, esse ciclo, a produção de excedente? Essa produção de excedente, então, ela pode ser armazenada. Aí, assim, o homem, com a segurança de ter com que se alimentar, certo? E o fim constante desse deslocamento, a população, ela passou a aumentar. Mais pessoas estavam juntos, próximas umas às outras. Quanto mais pessoas tem, mais espaço eu preciso, e com esse espaço vai surgindo então aí as novas cidades, que é exatamente esses espaços que as pessoas começam a se apropriar deles. E é qualquer espaço? Lógico que não é qualquer espaço. É um espaço que vai ter o suficiente, principalmente nessa questão de água, para poder fazer com que a agricultura seja bem sucedida e com que a pecuária seja bem sucedida também. Então as pessoas começam a procurar esses vales férteis com abastecimento suficiente de água para garantir a agricultura e para garantir a pecuária, para que assim formem as aldeias, e as aldeias começam a crescer. A arte na vida das pessoas, ela é presente desde os tempos mais remotos. Lá no Paleolítico, nós falamos sobre a arte rupestre, certo? Só que a arte rupestre, ela está presente tanto no Paleolítico quanto no Neolítico. Se vocês... A arte, tanto no Paleolítico
quanto no neolítico, ela representa, a arte rupestre, ela representa o cotidiano das pessoas. Então, lembra que lá no Paleolítico as pessoas caçavam seus alimentos e tal, e olha, se a gente observar a primeira imagem, é exatamente isso que eles estão fazendo, né? Eles estão caçando seu alimento. Na segunda imagem, vocês podem observar que tem aí tipo um rebanho, uma mão cuidando aí do rebanho. Então, essas duas artes rupestres aí a gente classifica como uma do Paleolítico e uma do Neolítico, exatamente porque a arte, ela representa a vida cotidiana das pessoas. E o cotidiano das pessoas mudaram, certo? Lá no Paleolítico, elas iam atrás do alimento. No Neolítico, elas já ficavam, já produziam, já estavam aí, produziam o seu alimento com a pecuária. Então, aí Boa tarde, alunos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu começo essa aula com esse recado aqui. Achei essa frase bem interessante para a situação que estamos vivendo. Comece de onde você está, use o que você tiver, faça o que você puder. Então, nós estamos começando um novo tipo de ensino, com educação à distância, mas isso não diminui a qualidade, pelo contrário, tem a oportunidade de estar aprendendo aonde você estiver, do jeito que, da forma mais prática, usando as tecnologias, recursos, fazendo pesquisa e em tempos variados, né? Use o que você tiver, use todo o seu tipo de conhecimento tecnológico, busque informações com seus pais, com seus familiares, e vamos inserir nesse mundo digital e faça o que você puder dentro desse tempo. Termine os seus estudos, pegue o seu livro, faça suas atividades e vamos colaborar com o nosso aprendizado, beleza? Bem, o que eu proponho hoje para vocês é o seguinte, deixa eu ampliar aqui. A proposta é operações com números naturais. O que você vai aprender? As operações, adição, subtração, multiplicação, divisão com os números naturais, quando usar em diversas situações do problema do nosso dia a dia e em outras áreas do conhecimento. Afinal de contas, a matemática está presente em tudo, não é mesmo? Em outras áreas do conhecimento, no nosso simples passeio no supermercado, num bar, num parque de diversão, num jogo de futebol, está presente em tudo, então a gente tem que dominar. Qual que é a proposta dessa aula? Assistir o vídeo, compreender as resoluções de problemas e os algoritmos da resolução de números naturais e também realizar os exercícios do capítulo 3. Eu tenho a intenção de que vocês façam todos os exercícios do capítulo 3, ok? Então, agora o que eu vou propor para vocês, eu vou apresentar um material aqui. Nesse material, eu tenho um pouco de resumo do que eu espero de vocês. Deixa eu ampliar aqui, acho que desse tamanho fica bom, né? As operações dos conjuntos naturais, a gente tem as 4 operações. Já foi falado que você tem a organização dos números em forma de algarismos, unidade, dezena, centena, unidade, milhar. Você soma, vai de 0 até 9, o que passar, passa para a próxima casinha, que é de dezena, 7 mais 1 dá 8, mais 1 que veio do anterior deu 9.
8 mais 2 dá 10. Aqui só cabe uma unidade, só cabe as unidades, 0, e o restante vai para a próxima casinha, unidade de milhar. 4 e 2, 6, mais 1 que veio da anterior, 7. Falamos na aula passada que são chamados de parcelas e o resultado é soma ou total. O principal é aqui, ó, as propriedades da adição, que a gente não tinha falado sobre isso. A propriedade comutativa, vamos ver como que funciona. Tanto faz você somar a primeira parcela com a segunda ou a segunda com a primeira, a ordem das parcelas não vai alterar o resultado. Essa é a propriedade comutativa. Também temos a propriedade associativa. Para isso, apresento uma reportagem aqui sobre o número de casos de dengue nos estados e nós temos uma... Peraí, eu queria ampliar. Eu quero ampliar para vocês visualizarem. A pesquisa de 2019 foi postada em novembro, 2 de novembro, por Carolina Dantas no site do G1. E ela fez um levantamento dos números de mortes por dengue. Olha, 154 casos em Minas Gerais, 247 em São Paulo, em Goiás tem 62. É grave, porque as pessoas sabem que o único combate que tem é exatamente acabar com o mosquito. Então, não pode deixar água acumulada, água suja ou limpa, tem que evitar deixar vasos de plantas com água acumulada, pneus e piscinas, várias outras situações, né? O que esse problema apresenta para a gente? Apresenta a seguinte situação, para a gente somar os casos de mortes. Tanto faz eu somar 62 mais 247 mais 164, ou deixar o 62 de fora e somar os casos de São Paulo e Minas Gerais, a resposta é a mesma, 463. Essa é a propriedade associativa. Eu posso estar associando os valores para fazer a soma. Tanto faz os dois primeiros, os dois últimos, o resultado é o mesmo. Também temos a propriedade elemento neutro. Veja só, o Paulo foi fazer um jogo, né? Foi jogar, tinha 3 rodadas, ele e o Joaquim. O Paulo, na primeira jogada, ganhou 29 pontos, na segunda 0, na terceira 22. O Joaquim 0, depois 22 e 29. No final da segunda rodada, Paulo teve 29 mais 0. Joaquim teve 0 mais 22. A gente vê que esse 0 não interfere em nada. Ele é o chamado de elemento neutro da adição. Agora nós vamos falar de subtração. Se a soma ganha, acrescenta, aumenta, a subtração perde, retira, subtrai, diminui. Essas são algumas palavras que lembram da subtração e principalmente fazer a diferença entre dois números. Ontem nós falamos que tem o termo aditivo, subtrativo e o resto ou diferença, mas também pode ser chamado de menuendo, subtraindo e resto ou diferença. Funciona assim. O maior fica como referência e o menor tira do maior. Mas veja só, essa unidade aqui, ó, 8 é muito maior para tirar de 2. Mas então, a unidade vai pegar uma dezena emprestada, vira 12 menos 8, 4 unidades. E aquela uma unidade virou 0, e 0 não tem como perder 7, mas pega emprestado e vira 10. 10 menos 7, 3. O 8 emprestou 1, então ele ficou só com 7. 7 menos 2, 5. E 4 menos 2, 2. Ou seja, a diferença de 4.812 e 2.278 é 2.534. Eu estou falando um pouco rápido porque essa parte nós já estudamos. Agora nós vamos falar de operação inversa. Do mesmo jeito que a gente abre e fecha a porta, tira e põe no lugar alguma coisa, a subtração e a soma estão assim. Eu posso retirar dois valores e ter um resto de diferença, e posso fazer a operação inversa, que é a soma, somando o minuendo e a diferença, e eu vou ter como resposta o subtraindo. Isso vale para subtrações dos números naturais e adição.
são opostas, inverso uma da outra. Caso contrário, elas contrariariam até o seu próprio conceito. Vamos calcular o valor das seguintes expressões. Olha o exemplo. 1.350 menos 4 mais 2. Eu vou fazer 1.350 menos 4 dá 1.346 e somar com 2. Mas, professor, eu posso fazer essa soma primeiro, depois subtração? Sim, pode. Quando é que eu não posso? Quando tem parênteses, aí você vai obedecer os parênteses. Quando tem chaves, você vai resolver chaves. Quando tiver colchete, você vai resolver colchete. Mas existe uma ordem. A ordem é parênteses primeiro, depois o colchete e por último a chave. Vamos fazer esse exemplo aqui da letra D. A letra D faz 9 mais 10 menos, abre chave, 8 mais 2 menos, abre colchete, 9 mais, abre parênteses, 2 menos 1, fecha parênteses, fecha colchete, fecha chave. Eu vou repetir tudo, chegar lá no parênteses, porque ele é prioridade. Os parênteses primeiro. Então, eu repeti tudo, chegou no 2 menos 1, deu 1. Logo, fica 9 mais 10 menos, abre chaves, 8 mais 2 menos. Agora, eu posso resolver o que está no colchete. 9 mais 1, 10. Então, eu tenho agora só as chaves para resolver 8 mais 2, 10 menos 10, que é 0. Agora, eu posso resolver com o que tiver de fora. 9 mais 10, 19. Ok? Outro tipo de exemplo são os probleminhas, né? Uma das propostas da aula era essa. Em um estacionamento, as 850 vagas para carros, 50 vagas para motos, 302 carros ocuparam as vagas e 27 motos ocuparam quantas sobraram. Bem, primeira coisa para resolver um problema é você identificar direitinho os dados, o que se pede, elaborar estratégias de resolução e depois a resposta. Você pode vir circular os seus dados principais no enunciado, que aí você descarta as palavras que não são tão importantes assim. 850 vagas para carros, 50 vagas para motos, ocupadas 302 vagas de carros e 27 de motos. O que ele pediu? Pediu quantas vagas sobraram. Como é que eu posso fazer para resolver? Pensa, se você tem um número de vagas de carros e o número ocupado, se você retirar essas ocupadas, vai sobrar. Sobra o quê? Subtração. Na moto, do mesmo jeito. Então, 850 menos 302 dá 548 e 50 menos 27 dá 23. Ele perguntou o total de vagas. Então, vamos somar o que sobrou. 548 mais 23 dá 571. Ok? Existe um mecanismo que chama prova real. É você fazer a operação contrária, inversa, para ver se chega no resultado lá do início. Então, olha só, se eu pegar o resto e somar com o subtraindo, ele tem que dar um minuendo, ou somar com o minuendo, tem que dar o subtraindo. E veja o que foi, ó, 548 mais 302 deu 850. 23 mais 27 deu 50. Então, a operação está correta. Trago para vocês agora multiplicação de números naturais. E o que é multiplicar? Multiplicar é nada mais, nada menos do que somar a mesma parcela, um mesmo número em várias parcelas iguais. Veja só, imagine a situação de uma torneira pingando. É comum nos depararmos com esse tipo de problema em locais que frequentamos. Você já parou para pensar no desperdício? A situação é a seguinte, em uma hora, certa torneira vaza 6 litros. Quantos litros ela vazará em um dia? 6 litros no primeiro horário, depois mais 6 litros no segundo horário, depois mais 6 litros no terceiro horário. E assim tem 24 horas, 24 vezes os 6 vazando. 6 mais 6 mais 6 dá 144 litros. Mas isso seria a mesma coisa de fazer 6 vezes 24, que é 144. Lembrando que nós temos os fatores da multiplicação e a resposta chamada de produto. É importante observar que os fatores são nada mais, nada menos do que o resumo das parcelas do número repetido, 144. E que você vai conseguir fazer muito mais rápido e eficaz se você souber a tabuada. Lembra da paródia? Então, já formularam?
é bom pensar na paródia da tabuada. Existem mecanismos bem rápidos e práticos de memorizar a tabuada sem precisar de muito sofrimento. Seguindo, nós podemos resolver outro tipo de multiplicação também através desse seguinte algoritmo. Eu vou multiplicar 137 por 13. Eu vou fazer, então, primeiro o 3 vezes o 137, que dá 411. Depois o 1 vezes o 37, que dá 1.370. E no final, eu somo os fatores e tenho a resposta do produto. Verifique que eu posso fazer na própria continha. Ó. 3 vezes 7, 21. Ponho 1, que é a unidade, sobe 2 dezenas. 3 vezes 3, 9 mais 2, 11. Ponho 1 da unidade, sobe 1. 3 vezes 1, 3 mais 1, 4. Agora eu vou multiplicar a dezena. A resposta dela vem debaixo dela, então a unidade é 0. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. E somo os fatores. Tem uma resposta do produto, 1.781. Dentro de multiplicação, a gente também tem as propriedades da comutativa, que tanto faz você multiplicar 6 vezes 24 ou 24 vezes 6, a ordem dos fatores não altera o produto. A associativa, eu posso associar primeiro 2 vezes 3 e depois fazer vezes 5, ou deixar o 2 de fora e fazer 3 vezes 5, que também dá o mesmo resultado. 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. 2 vezes 3, deixa o 2 de fora, faz 3 vezes 5, 15 vezes 2, 30. Então, a associação de fatores de diferentes maneiras não altera o produto. Elemento neutro. O elemento neutro da multiplicação é aquele que, quando eu multiplico por ele, dá o próprio número. Quem é? É o 1. Veja só, 2 vezes 1, 2. 55 vezes 1, 55. 1 vezes 3.456, 3.456. Atenção, o zero é lá na adição, que quando eu somo com zero não dá em nada, eu vou o mesmo valor. E aqui é multiplicação. Por falar nisso, quanto que é zero vezes qualquer número? Já sabe? Dá dúvida? Toda vez que eu faço essa pergunta, os alunos dão um branco assim, é só pensar. Multiplicação é quantas vezes você está repetindo. Se é zero, então dá zero. Vamos agora para a divisão, e eu vou, de uma forma bem prática, ensinar para vocês. Primeiro, vai entender o que é a divisão. Da mesma forma que a subtração é o inverso da adição, a divisão é o inverso da multiplicação. Se na multiplicação eu somo parcelas iguais, na divisão eu subtraio parcelas iguais até chegar no zero. Então, olha só, o 8 eu tiro 2. Quantas vezes para chegar no zero? 4 vezes. Então, a resposta é 4. O quinto eu tiro 3. Quantas vezes para chegar no zero? 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Eu posso dividir o 15 por 3 em 5 partes iguais. Mas e por 2? Eu tiro, não zero, chego no zero. É porque não é uma divisão exata. Aqui eu vejo que sobra 1. 9 dividido por 2 vai dar 4 e ainda vai sobrar 1. Ok? Veja que eu posso estar representando como essa barrazinha de fração, com 2 pontinhos, com essa barra tortinha, com tracinho 2 pontinhos assim. Um algoritmo seria dividendo 36, 9 dentro da chave, divisor, o 4 quociente e o resto. Veja só, eu quero dividir 36 por 9. Vai na tabuada do 9. Qual o número que multiplica por 9 que dá 36? O 4. Então, 36 dividido por 9 é 4. E que 4 vezes 9 é 36, tira 36, sobra 0. Eu costumo sempre explicar através de dinheiro, porque eu falo que quando fala de dinheiro, os meninos chegam a regalar os olhos, né? Tudo querendo aprender a fazer conta com dinheiro. Então, vamos fazer assim. Você tem R$36, quer comprar uma loja de R$9. Quantos produtos você pode comprar nessa loja de R$9? 4 produtos. Olha só, quando fica muito mais simples pensando em dinheiro, olha. 169 dividido por 13. Primeiramente, se eu pegar só R$1 da minha carteira, daria para comprar uma coisa de 13? Não. Então, eu vou pegar R$16 para comprar uma coisa de 13. Eu posso comprar? Sim. Quantas coisas? Uma coisa de 13. Ó, compro uma coisa de 13, que é uma dezena, porque eu estou dividindo 13. E sobra os
16. E sobra quanto de troco? Então, lá no caixa, o cara vai me cobrar quanto? 13, porque 1 vezes 13, 13. Sobra 3. Vou embora para casa? Não, tem mais dinheiro na carteira. Pega o 9, desce lá. Então, 3 que vira dezena e o 9 unidades vira 39. 39 dividido por 13 é quanto? Se eu tiver R$ 39, a loja custa, tudo custa R$ 13. E agora? Compro quantas coisas? 3, porque 13 mais 13 é 26. E 26 mais 13 é 39. No caixa, o cara vai me cobrar quanto? 39. Sobra resto? Não, não sobra resto. Podemos dizer que é uma divisão exata, porque sobrou zero. Portanto, eu posso decompor, eu posso dividir o 169 dessa seguinte forma. Ele é 13 vezes 13 e não sobra nada, mais o resto. Todo número eu posso escrever como a composição de outros, multiplicando e somando. A divisão é chamada de exata quando o resto é igual a zero. Caso contrário, quando o resto não é zero, a divisão não é exata. E é importante que, com a divisão, a gente pode aprender um conceito novo. Veja só. Chamamos de números pares os números que podem ser divididos por 2 e dar uma divisão exata, ou seja, resto zero. Se sobrar 1, já é chamado de número ímpar. Neste caso, olha os exemplos. 2 divide por 2, R$ 2 compra uma coisa de 2, compra, sobra troco? Não, então ele é par. R$ 4 compra uma coisa de 2, compra quantas? 2, sobra troco? Não, não sobra troco. Então, ele é par. Mas olha o caso do 5. O 5 divide por 2, exato? Não. Por que R$ 5, quando eu vou comprar uma coisa de R$ 2, dá para comprar 2 coisas. Dá R$ 4, ainda sobra R$ 1 de troco. Se sobrou 1, ele é ímpar. Então, ele não é um número exato. Vamos ver uma expressão numérica com as operações de multiplicação, divisão e ainda soma e subtração. Antes, nós falamos de primeiro resolver os parênteses, segundo resolver os colchetes, terceiro resolver as chaves. Mas agora a gente também tem que ter uma hierarquia nas operações. Primeiro resolve a multiplicação ou divisão, é que vai aparecer primeiro. Depois aparece o segundo que aparecer. E vai obedecendo às regras dos parênteses, chaves e colchetes. Por último, você faz adição e subtração. Lembrando que se adição ou subtração estiver dentro do parênteses, você tem que resolver adição e subtração. Olha este caso aqui. Não tem parênteses, não tem chaves, não tem colchete. Você vai resolver, então, a hierarquia da operação. Multiplicação, primeiro, porque ela apareceu antes da divisão. 5 vezes 3, 15. E repete o restante. Mais 10 dividido por 2, mais 4, menos 2. 15 mais 5. Por que 5? Porque agora eu resolvi a divisão. 10 dividido por 2, 5. Mais 4, menos 2, igual. 15 mais 5, 20. 4 menos 2. E agora 20 mais 4, adição, 24 menos 2 é 22. Olha essa aqui. Essa aqui eu já tenho colchete, chave, parêntese. Eu vou repetir tudo até chegar lá na chave. Ó, 7 mais 3 vezes... Ó, veja que está igualzinho. Quando chegou aqui no parênteses, eu repito 3 e resolvo a minha multiplicação. 2, 3, 3. Depois eu continuo tudo repetido até chegar no 3 menos 3, que é 0. Repete tudo até chegar lá no parênteses e tirar ele e colocar o 0 para fora. Repete tudo até fazer 5 mais 0 dentro do colchete. Deu lá 5. Repete tudo até isolar o colchete. Ou isolei. Repete tudo até chegar dentro da chave. Dentro da chave eu tenho 4 menos 20 dividido por 5. O que eu falei? Que primeiro é a multiplicação ou divisão, não é? Dentro do parente, dentro da parêntese da chave do colchete, a hierarquia da operação também obedece. Então, 4 menos fica de fora, 20 menos 5, 20 dividido por 5, 4. Então, repete tudo a chegar no 4 menos 4, que dá 0. 7 mais 3 vezes 0. 3 vezes 0, 3 vezes 0, 3 vezes 0. 0 vezes o 3, tá? 0. E 7 mais 0 é 7. Então, o que eu apresentei para vocês? Um pouquinho das operações, um pouquinho das propriedades, e vamos verificar aqui, nesse instante. Ó, esse aqui está errado, estou apontando aqui porque é um erro que tem que ser corrigido. Mas olha só, por que está errado? Porque 7 mais 0 é 7.
Olha só, verifique se o número 201 é par ou ímpar. O que a gente tem que fazer? Dividir por 2. Pensa comigo. 201, você tem 201 reais, você vai comprar uma coisa de 2 reais. Se você dividir só o 2 por 2, pode? Pode. 2 reais compra uma coisa de 2? Compra quantas? Uma. Sobra quanto? 0. Na carteira não tem mais dinheiro? Tem, desce o 0. Dá para dividir? 0 compra uma coisa de 2? Não, então coloca o 0 lá. Não dá para comprar nada? Põe o 0 lá. Ficou, então, 10. Abaixo 1. Não dá para dividir? Também não. Então, põe o 0 lá. Ficou, então, quanto? Sobrou 1 e deu 100. 201 pode ser escrito como 100 vezes 2 mais 1. Esse número é par ou ímpar? Sobrou 1, hein? Isso, é ímpar. Como o resto, então o número 201 é ímpar. Se fosse 200, seria par, porque não daria. Queridos, era isso que eu queria apresentar para vocês, essas propriedades, para vocês terem condições de fazer todos os exercícios do capítulo 3. Amanhã eu volto resolvendo alguns exercícios com vocês, ok? Fiquem com Deus, façam o exercício, estudem a tabuada e até amanhã. Bye, bye!